Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Graças ao Senhor por mais esta noite, por mais esta campanha. 8º dia da campanha. A gente tem ajudado as congregações e cada congregação começou em dias diferentes, né? Estávamos ontem no São Luís e lá era o 2º dia da campanha. Aí nós sei que toda a nossa região, as igrejas da nossa região estão fazendo a campanha e hoje é o 8º dia desta campanha aqui na nossa igreja sede. Eu quero, sem perder tempo, compartilhar com vocês a leitura da Palavra de Deus, e eu convido a abrir as vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 8, do Evangelho de João, e nós vamos ler o verso de número 21 a seguir, 21 até o versículo de número 30. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 8, e o verso 21 até o verso de número 30. A minha tradução é a nova tradução da linguagem de hoje. Glória a Deus. O texto diz assim, a epígrafe da leitura é: quem é Jesus? Jesus disse outra vez: eu vou embora e vocês vão me procurar, porém morrerão sem perdão dos seus pecados. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Os líderes judeus disseram: ele diz que nós não podemos ir para onde ele vai? Será que ele vai se matar? Jesus continuou: vocês são daqui de baixo e eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, mas eu não sou deste mundo. Porque isso eu disse, que vocês vão morrer sem o perdão dos seus pecados. De fato, morrerão sem perdão dos seus pecados, se não crerem que eu sou quem sou. Quem é você? Perguntaram a Jesus. E ele respondeu: desde o começo eu disse quem sou. Existem muitas coisas a respeito de vocês, das quais eu preciso falar e as quais eu preciso julgar. Porém, quem me enviou é verdadeiro, e eu digo ao mundo somente o que ele me disse. Eles não entenderam que ele estava falando a respeito do Pai. Por isso Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou quem sou. E saberão também que não faço nada por minha conta, mas falo somente o que o meu Pai me ensinou. Quem me enviou está comigo e não me deixou sozinho, pois faço sempre o que lhe agrada. Quando Jesus disse isso, muitos creram nele. Amém? Curve a tua cabeça. Pai, em nome de Jesus, esta é a tua palavra que foi lida aos nossos ouvidos, Senhor. Fale conosco, Pai, nesta noite. Dá-nos o norte através dessa palavra. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade de se mover em nossos corações, em nossas vidas, e trazer o norte para nós, Senhor. Mova, Senhor, o nosso coração, e que esta palavra possa ir de encontro a cada vida e produzir o resultado pelo qual ela é enviada nesta noite. Em no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Igreja do Senhor, dentro desta campanha de 12 dias, já o 8º dia, são 7 dias que vocês estão escutando mensagens a respeito do Eu Sou. E quando me propus a orar, a buscar a Deus um direcionamento sobre esse texto, sobre o texto da palavra do Senhor, dentro desta visão do tema da nossa obra, o Espírito Santo me levou sobre este texto de João. Texto que João ele escreve. E para falar desse texto, eu preciso aqui dar uma introdução para vocês, bem rápida, para vocês entenderem o que João está dizendo nesta leitura e as declarações que Jesus faz dele.
Quando você olha para o texto de Êxodo, capítulo 3, verso 14, vocês vão encontrar a declaração de Deus se declarando a Moisés, sendo a expressão do eu sou. É bem verdade que os estudiosos da Torá, os judeus, eles acreditam que naquela revelação de Deus a Moisés, Deus estava dando o seu nome a Moisés. O eu sou. E é bem verdade que os estudiosos e os judeus, eles pegaram esta frase, essa declaração do eu sou, e vão traduzi-la numa linguagem dos hebreus, e coloca esta tradução como tetragrama, como nome de Deus, como 3 letras do alfabeto hebraico, dizendo tetragrama de Deus, o Iavé. E quando a gente observa esta tradução do nome de Deus, eu sou, para Iavé, em alguma tradução aportuguesada está Jeová, Javé, nós temos ali o nome de Deus, que os judeus tomaram posse, e os estudiosos acreditam que esse foi o nome que Deus se revelou. E é por isso que, de lá, da revelação de Deus a Moisés para cá, Deus sempre se revelou, e os escritores sempre se colocou como o Iavé, o Jeová, o Javé, o Deus que se revelou a Moisés, o eu sou. Quando João parte para escrever o seu evangelho, ele faz, no primeiro século da igreja primitiva, ele faz uma defesa de quem é Jesus. Porque ele vai escrever o seu evangelho defendendo esta tese de quem realmente é Jesus. E é bem verdade que, se você debruçar no livro de João, é um dos evangelhos mais brilhantes, porque ele não se enquadra nos sinóticos, porque os sinóticos são os 3 evangelhos, que cada um se confirma sobre os milagres, os feitos de Jesus, mas João, ele não se apega a confirmar os milagres de Jesus. João, ele vai se apegar a declarar e a mostrar quem é Jesus para nós. E é por isso que ele faz questão de colocar no seu evangelho alguns pontos importantes para mostrar a deidade, a divindade de Jesus. Ele vai defender a união hipostática de Jesus, que são as 2 naturezas de Jesus, a divina e a humana, 100% Deus, 100% homem. João, ele vai defender isso. Por que João, no primeiro século da igreja, ele está defendendo a pessoa de Jesus Cristo? Porque nesse primeiro século, a igreja está sendo bombardeada pelas heresias e pelas filosofias que foram derramadas através dos helenitas, dos judeus que se convertem, e eles trazem a filosofia dos gregos, e uma das filosofias é o docentismo, que acreditava que toda a natureza ela é má. Então não dava para acreditar que Jesus poderia ser o Filho de Deus, ou o próprio Deus, ou ter uma divindade divina, sendo que ele se encarnou-se na natureza humana. Então esta era uma das heresias que a igreja, no primeiro século, ela vai enfrentar, sobre a questão da divindade de Jesus. Realmente, será que ele é humano? Será que ele é Deus? E esta narrativa, João vai fazer uma defesa, e é por isso que ele escreve o evangelho segundo escreveu João. E se vocês debruçarem dentro deste evangelho, vocês vão ver que o evangelho de João, ele faz essa defesa, e ele mostra-nos de que existe evidências que nos prova, que nos dá esta certeza que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus. Ele prova isso, traz isso na consciência que Jesus Cristo verdadeiramente é Deus, e aí ele vai trazer algumas evidências dentro do seu evangelho, e ele vai mostrar dentro do seu evangelho quem realmente é Jesus. E é por isso que eu fiz a leitura aqui para vocês, de algumas, ou melhor, de umas das declarações que Jesus faz sobre a sua vida, sobre quem realmente ele é. E essa declaração que Jesus faz nesse texto que eu li a vocês, é a declaração de que eu sou. Eu sou. Ele está justamente mostrando, Jesus está mostrando, e João está mostrando para a igreja primitiva,
Porque uma coisa é você falar de Jesus para as pessoas que andaram com Jesus, que viveram com Jesus, outra coisa é há 100 anos depois de Cristo, há 95, 100 anos depois de Cristo, você dizer para pessoas que nunca andaram com Jesus, que nunca estiveram realmente com Jesus na sua personalidade, e você dizer, olha, Jesus, ele é o próprio Deus, ele tem a divindade, ele tem a sua natureza divina. É difícil falar isso. Então João vai fazer uma síntese de quem realmente é Jesus. E esse evangelho chegou até nós, para que nós pudéssemos ter certeza de quem realmente é Jesus, e por que estamos aqui, e por que estamos reunidos nesta congregação, porque verdadeiramente Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Deus. E aí Jesus vai declarar-se eu sou. Ele vai dizer para nós que ele é aquela aparição que aconteceu lá no Monte Horebe, diante da sarça, na presença de Moisés. Jesus vai dizer, eu estava lá, eu sou. E se você parar para meditar no Evangelho, João vai fazer aqui uma simbologia do número 7, porque João vai dizer que Jesus se declarou sendo o eu sou 7 vezes. 7 vezes Jesus se declarou eu sou. A primeira vez que Jesus se declara eu sou, ele se declara no capítulo de número 6, versículo 35, dizendo, eu sou o pão da vida. Quem vem em mim, quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. A segunda declaração, a segunda declaração que Jesus faz, João vai nos escrever no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 8, e o verso 12, Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. A terceira declaração, no capítulo 10, o verso 7, até o versículo 9, Jesus dizendo, eu sou a porta por onde as ovelhas passam. A quarta declaração, Jesus vai se declarar o eu sou no capítulo 10, dizendo, verso 11, dizendo, eu sou o bom pastor. A quinta declaração, no capítulo 11, verso 25, Jesus se declarando, eu sou a ressurreição e a vida. E a sexta declaração, no capítulo 14, verso 6, Jesus se declarando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a sétima declaração, no capítulo 15, verso 1, Jesus se declarando, eu sou a videira verdadeira. São as 7 declarações que Jesus faz dizendo eu sou. E é por isso que João faz a questão de colocar no seu evangelho. Ele é o sou, ele é o Deus da eternidade. E é por isso que ele começa o seu capítulo, o seu livro do evangelho, dizendo, no primeiro capítulo, primeiro verso, dizendo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é o eu sou. Ele se faz presente nesta noite. É o Jesus que nós declaramos Senhor, é o Jesus que nós declaramos o pão da vida, é Jesus que nós declaramos o Senhor da vida, é Jesus que nós declaramos, Ele é a água da vida, e Ele se faz presente nesta noite. Você acredita que Ele está aí do teu lado, que Ele está sobre a tua vida? Então levante as tuas mãos e diga, eu creio, Senhor, nesta palavra. Aleluias. São 7 declarações, e João vai prosseguir na sua defesa de quem é Jesus, falando de 7 sermões que Jesus pregou. E João vai fazer menção dos 7 sermões que Jesus prega. O primeiro sermão que Jesus faz, que Jesus traz, João relata dizendo, no capítulo 3, do verso 1 até o versículo 25, o novo nascimento, o sermão que Jesus prega para quem? Para Nicodemos, sobre o novo nascimento. Jesus fala algo que o Nicodemos não entende, porque Jesus está trazendo algo espiritual para Nicodemos. Algo que ele revela uma porção do Espírito do Senhor sobre a vida daquele que crê no Senhor. O segundo sermão que João relata está registrado no capítulo 4, do verso 4 ao 12, que é justamente Jesus dizendo que ele é a água da vida para a mulher samaritana. É o segundo sermão que Jesus traz, que João faz questão de relatar, de colocar no seu livro. O terceiro sermão que João coloca no seu livro é a filiação divina de Jesus, que está no capítulo 5. Jesus dizendo para os fariseus e os sacerdotes, eu sou o Filho de Deus.
O quarto sermão que Jesus vai trazer está registrado no capítulo 6 de João, no verso 22 até o versículo 59, Jesus dizendo, eu sou o pão da vida. E esse sermão do capítulo 6, do verso 22 ao versículo 29, foi feito em uma grande multidão, e aquele sermão foi tão duro, que muitos deixaram de seguir Jesus. Porque Jesus se declara, eu sou o pão da vida, e você precisa comer da minha carne. Quem não comer da minha carne, nem beber do meu sangue, não tem parte comigo, não entrará na glória. E as pessoas não entendiam o que é comer da carne e beber do sangue de Jesus. Então muitos dos discípulos abandonaram a Jesus e foram embora. Este foi o quarto sermão que Jesus prega. O quinto sermão que João tem a questão de relatar, está registrado no capítulo 7, do verso 37 até o versículo 52, que Jesus fala do Espírito vivificante, quando no último dia da festa, ele declara dizendo, quem tem sede, vem a mim e beba. Ele está dizendo do Espírito Santo que seria derramado a todo aquele que tem sede de Deus. A alma do ser humano hoje, ela tem sede de Deus, ela carece de Deus, ela almeja Deus, ela clama por Deus, e somente Jesus Cristo pode saciar a alma do ser humano. E é por isso que ele declara, eu sou a água da vida, eu sou a água que vai fluir do teu coração, se assim você acreditar em mim. Assim Jesus faz essa declaração no sermão do grande dia da festa. O sexto sermão é o capítulo 8, do versículo 12 até o versículo 30, que Jesus vai se declarar sendo a luz do mundo. Existem muitas luzes, mas Jesus é a luz do mundo. Aquele que não anda com Jesus anda em trevas. Então nesta noite nós estamos servindo o eu sou, que fez a luz, que é a luz, e ele brilha sobre nós. É por isso que algumas vezes nós pregamos dizendo assim, o que Deus uniu, ninguém separa. Mas também existe uma frase dizendo, o que Deus separa, ninguém pode unir. E o que foi que Deus separou? Deus separou as trevas da luz. Ninguém pode unir as trevas com a luz, porque ele é a luz do mundo. Não dá para andar com Jesus e andar nas trevas. Se quem anda com Jesus anda na luz, esclarece, resplandece diante do Senhor. Então nesta noite, continue andando na luz, que é o Senhor Jesus. E o sétimo sermão que João vai relatar está no capítulo 10, do verso 1 ao versículo 20, que Jesus se declara o bom pastor. E aí ele vai dizer que o bom pastor dá vida para as suas ovelhas. Esses são 7 sermões que João coloca aqui, mostrando para nós de quem realmente é Jesus. E João também vai dizer para nós no seu evangelho sobre os 7 milagres que Jesus fez. E é sobre isso que eu quero aqui fechar esta mensagem, sobre os 7 milagres que Jesus fez, relatados por João, porque João não está contando uma história. João, ele é uma testemunha ocular. João viveu com Jesus, andou com Jesus, recebeu o ministério de Jesus, e João está contando isso para nós, da geração do século 21, para que eu e você possamos nos levantarmos como igreja, como bandeira do Senhor, e fazermos a nossa defesa de fé, acreditando que Jesus não é simplesmente um homem, simplesmente um profeta, ou simplesmente alguém, um mito criado pela mitologia. Jesus não é nada disso. Jesus, ele é o eu sou, é o Deus eterno, é o Senhor da glória. Ele se faz presente nesta noite e continua fazendo milagres em nossas vidas, meus irmãos. Aleluias. E João vai declarar, vai fazer a sua defesa, mostrando-nos sobre os 7 milagres que Jesus fez. E ele começa a sua narrativa mostrando-nos no capítulo 2, o primeiro milagre que Jesus fez, o milagre das águas que se transformam em vinho, na festa de Caná da Galileia. Eu pergunto a vocês, que homem, que ser humano poderia fazer um milagre tão extraordinário como esse, de transformar a água em vinho? Ninguém, se não for o próprio Deus. Jesus transformou a água em vinho, para quê? E aí eu fiz essa pergunta, para que Deus, o Senhor, Jesus, transformou a água em vinho? E a resposta justamente está no próprio texto, no versículo 10 até o versículo 11, do capítulo 2 de João. O texto diz que Jesus fez aquele milagre para que os seus discípulos crescem nele. Jesus não estava preocupado se a multidão, se quem estava na festa ia crer nele.
Jesus fez esse primeiro milagre para que os seus discípulos viessem crer nele, porque Jesus estava separando 12 discípulos, Jesus estava separando 12 lideranças, e aquelas lideranças, elas teriam que ter a sua fé alicerçada, inabalável em Jesus Cristo, e é por isso que ele faz aquele primeiro milagre. E aí eu quero trazer isso para a tua vida nesta noite. Jesus continua fazendo milagre, e ele pode fazer um milagre na sua vida, para que você venha crer nele, venha acreditar mais nele, venha alicerçar e aumentar a tua fé nele, porque ele ainda continua sendo Deus, ele não mudou. Nós que mudamos, nós que pensamos que o Senhor não faz milagre, ele é Deus, ele continua fazendo milagre. Você espera milagre do Senhor nesse ano de 2024? Então creia, meu irmão, minha irmã, que Jesus continua fazendo milagre. O segundo milagre que João nos relata está registrado no capítulo 4, no versículo 46 até o versículo 54, dizendo: a cura do filho de um funcionário público. E é interessante esse texto, é interessante esse milagre, que esse milagre ele vai ser feito a um homem que vai até Jesus, e chega para Jesus e fala: o meu filho já está falecendo, ele já está prestes a morrer, vai na minha casa. E Jesus olha para aquele homem e fala assim: você só acredita vendo o milagre? Jesus faz uma repreensão a este homem, dizendo: você só acredita vendo o milagre. E aí o homem responde para Jesus: Senhor, vai depressa na minha casa, porque o meu filho já está falecendo. E aí o texto mostra que Jesus vai olhar para aquele homem e vai dizer assim: vai embora, o teu filho vive. E é justamente isso, irmãos, que eu quero pontuar aqui. Que Jesus, como disse João no capítulo 1, ele é a palavra, ele só mandou uma palavra para aquele homem, e aquele homem ele vai embora, porque ele não estava querendo simplesmente ver o milagre, ele acreditou na palavra que Jesus lançou, e a palavra que Jesus lança é a palavra de Deus, porque ele é o próprio Deus, e a palavra de Deus não volta vazia. Se ele lançou uma palavra sobre a tua vida, então creia, porque vai acontecer. Creia na sua bendita palavra, porque vai acontecer na sua vida. Aleluia. Aquele homem acredita na palavra, e João coloca isso para nós, para mostrar que Jesus é o verbo, é a palavra, e quem acredita no eu sou, na palavra, vai receber dele milagres, porque ele é Deus. O terceiro milagre que João nos relata está registrado no capítulo 5, verso 2 ao versículo 18, que fala-nos da cura do paralítico de Betesda. Você conhece muito bem essa história. 38 anos aquele homem estava no tanque de Betesda, querendo receber a cura, e Jesus, quando chega até ele, pergunta: queres ser curado? E aí ele vai responder: não tem ninguém que me jogue, que me lance no tanque. E é bem verdade que Jesus vai fazer esta cura de um homem de 38 anos. Sabe o que eu vejo aqui, o que Jesus nos ensina, o que João está pregando para mim nessa noite, é que o nosso Deus não está preso num tempo. Nós que prendemos Deus no nosso tempo, nós que prendemos Deus no tempo de 24 horas, no dia, no mês, no ano, mas o nosso Deus não está preso no tempo, Ele é eterno. Eu costumo dizer que Deus, Ele é eterno. Em Deus não existe passado e nem futuro, em Deus existe o presente eterno. O que você busca, o que você pede, em Deus já aconteceu, porque em Deus não existe passado e nem futuro, existe um presente eterno. Então creia, minha irmã, meu irmão, não importa o tempo, não importa a quantidade de dias, não importa a quantidade de meses, o importante para você nesta noite é acreditar em Jesus Cristo, porque Ele continua fazendo coisas extraordinárias ao nosso respeito. Ele não se prende no tempo, Ele não está preso nesse tempo. O sexto milagre, ou melhor, o quinto milagre que João vai mostrar-nos, ou melhor, o quarto milagre que João vai mostrar para nós, está registrado no capítulo 6, do verso 1 ao verso 15, que fala-nos da multiplicação de 5 pães e 2 peixes, que estava no alforje de um garoto. O garoto tinha 5 pães e 2 peixes, e Jesus pergunta a Filipe, com quantos dinheiro poderia saciar aquela multidão que se fazia mais de quase 5.000 pessoas. O que João está dizendo aqui,
que em Deus, quando nós colocamos no altar dele o pouco que nós temos, o Senhor multiplica. Porque Ele é um Deus da multiplicação, Ele é um Deus que provê, Ele é um Deus que multiplica. É por isso que tem crente que recebe o mínimo, mas com o mínimo ele ajuda A, ajuda B, ajuda C, porque Deus multiplica. O Senhor multiplica. E é por isso que o João vai colocar-nos esse texto dizendo que Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos para mais de 5.000 pessoas. Ele é Deus. Eu não sei o que você precisa que o Senhor multiplique na sua vida, mas se você está buscando no altar de Jesus, Ele já está multiplicando para você nesta noite. O 5º milagre que João nos relata está no capítulo 6, verso 16 ao 21, Jesus anda em cima das águas. Isso é extraordinário. Eu fico perplexo quando eu vejo os jovens surfando nas pranchas, né, sobre as águas, coisa magnífica, né? Controlar a prancha nos pés, em cima e muitas das vezes por baixo das ondas. Jesus não precisou de prancha. Ele vai andar sobre as águas. Aleluia. Jesus, ele rompe aqui com a física, ele rompe aqui, que ele vai andar sobre as águas. Os discípulos estavam achando que ia encontrar Jesus do outro lado. Jesus passou a noite inteira no monte, e na madrugada os discípulos estão no barco, o tempo está alvoroçado, e Jesus começa a andar, aparece andando sobre as águas, e os discípulos vão dizer: é um fantasma, e Jesus vai dizer: sou eu. E o texto vai dizer que Pedro vai querer andar até onde Jesus está, e quando Pedro vai ao encontro de Jesus e dá alguns passos em cima das águas, Pedro começa a afundar. Eu quero dizer uma coisa nesta noite: se você está diante do Senhor Jesus, pode até os processos da tua vida querer te afogar, mas as mãos de Jesus vai estar ao teu favor, para te colocar de pé, para te levantar sobre as águas e te levar novamente para o barco, porque Ele é o eu sou, que comanda a natureza, que Ele grita para o mar: acalma-te, para o vento: faça bonança, e tem que obedecer, porque Ele é Deus. Oh, aleluias, aleluia. O 6º milagre, João nos relata no capítulo 9, verso 1 ao 41, a cura do cego de nascença. Isso aqui, irmãos, foi o estupim para levar Jesus para a cruz. É claro que Jesus obedeceu o propósito do Pai, mas aí os sacerdotes quiseram de qualquer jeito levar Jesus para a cruz. Foi na cura do cego de nascença, e foi um alvoroço, porque todo mundo corria até o cego e dizia: você não nasceu cego? O cego falava: eu nasci. Você não nasceu? Eu nasci. Quem te curou? Não sei, eu só sei de uma coisa: ele cuspiu no chão, fez lodo, untou nos meus olhos e falou: vai te lavar nos tanques Siloé. E eu fui, e agora estou vendo. Aí os sacerdotes, os anciões falaram: chama o pai dele. E chamaram o pai do cego e falou: olha, o teu filho nasceu cego. Olha, ele já é de maior, ele responde por si. E todo mundo preocupado, todo mundo pensando: quem ele é, quem é esse homem, quem foi que curou esse cego? E um belo dia, o cego está entrando no templo e encontra com Jesus. Aleluia. Oh, aleluias. E aí Jesus fala: você sabe quem é? Jesus faz uma pergunta para aquele cego: você sabe quem eu sou? Você sabe quem está falando contigo? Você conhece o Messias? Você conhece o eu sou? Você conhece o teu Deus? Olha, eu não conheço ainda. E aí Jesus fala: sou eu que estou falando com você. O que eu quero dizer aqui, irmãos, é que João está nos dizendo aqui, está nos pregando aqui nesse texto, é que Jesus, Ele continua fazendo o impossível. O cego vai dizer para os sacerdotes e para os fariseus: nunca se ouviu em toda a história um cego de nascença ser curado. Jesus continua fazendo o impossível. Eu não sei o que é impossível na tua vida, mas para Ele nada é impossível. Lançou no altar, lançou no Senhor,
está buscando Ele, então creia que Ele continua fazendo o que é impossível para os homens. Para terminar, o capítulo 7 fecha-nos com o milagre da ressurreição de Lázaro. Jesus não é Deus? Ele não está na sua divindade, 100% homem, 100% Deus? E aí ele vai fazer um milagre, que foi o ponto culminante para que Jesus fosse traído por Judas e levado ao Calvário. Até Lázaro foi perseguido por causa da ressurreição. Porque Jesus foi lá e ressuscitou um homem que não se fazia 3 dias, era 4 dias. Porque na medicina antiga, acreditava-se que ainda poderia viver no 3º. Então Jesus não vai fazer no 3º, porque se ele faz no 3º, o pessoal vai falar, Lázaro tinha possibilidade de viver. Jesus vai fazer no 4º dia o milagre. E é por isso que ele vai se declarar: eu sou a ressurreição e a vida. Você precisa de vida, vida espiritual, vida física, Ele é a vida. Você precisa de saúde no teu corpo, Ele é a vida. Você precisa de ressurreição, Ele é a vida. Ele ressuscita sonhos, ressuscita muitas coisas, não só a ressurreição, porque Ele vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida, não só a ressurreição dos mortos, no grande dia do Senhor, mas Ele está dizendo que Ele continua ressuscitando muitas coisas em nossas vidas. Então nesta noite, tome posse desta palavra, receba esta palavra sobre o teu coração. Ele é o eu sou, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso pão da vida, a água da vida, Ele é a rosa de Saron, o lírio dos vales, a resplandecente estrela da manhã, o candelabro de ouro, a magnitude de Deus, a rocha ferida de Meribá. Ele é Senhor, Senhor no céu, Senhor na terra. Ele é Senhor da tua vida, Ele é Senhor da tua casa, Ele é Senhor na tua família, Ele é Senhor nessa igreja. Ele é o Senhor, o Iavé, o Jeová, o Deus que faz todas as coisas, porque Ele continua sendo Deus. Pai, te louvamos e te glorificamos, porque o Senhor é Deus e continua sendo Deus, e vai ser Deus, porque Tu és eterno Deus sobre as nossas vidas, Senhor. E assim te glorificamos. Que as palmas engrandeça e louve ao Senhor, o Senhor nosso Deus, para todo sempre. Amém, Jesus. Glória a Deus. Deus continue abençoando, pastor Adilson.